Bom, uma vez que o plasma é filtrado para o interior da cápsula de Bowman, ele já não mais faz parte do meio interno, mas sim do meio externo do corpo, sendo este filtrado as substâncias filtradas destinadas a então deixarem o corpo pela urina. No entanto, existem substâncias ali que são importantes para o organismo e estas não podem ser desperdiçadas e, portanto, são reabsorvidas. E é esse processo que nós veremos agora: o transporte tubular desse filtrado e os mecanismos de reabsorção. Bom, vamos analisar a respectiva tabela. Então, por dia, são filtrados uma média de 180 litros de água. Destes, apenas 1,5 litro são excretados na urina. O restante, ou seja, 188,5 litros, são reabsorvidos. Isso corresponde a mais de 99% de reabsorção. Se nós observarmos o sódio, são filtrados por dia uma média de 25.200 miliequivalentes, onde apenas 150 destes são excretados na urina. A reabsorção corresponde a 25.050 miliequivalentes por dia, o que corresponde a 99,4%, ou seja, menos de 1% é excretado na urina. O potássio, por dia, são filtrados 720 miliequivalentes. Destes, 100 miliequivalentes são excretados, 620 são reabsorvidos, e isso corresponde a pouco mais de 86% de reabsorção. O cálcio, por dia, são filtrados 540 miliequivalentes, apenas 10 miliequivalentes são excretados na urina, 530 são reabsorvidos, o que corresponde a aproximadamente 98,2% de reabsorção. O bicarbonato, por dia, são filtrados 4.320 miliequivalentes, apenas 2 miliequivalentes são excretados na urina e o restante é reabsorvido, ou seja, mais de 99,9% são reabsorvidos. O cloreto, por dia, são filtrados 18.000 miliequivalentes. Destes, 150 são excretados na urina e mais de 99% são reabsorvidos. A glicose, uma média de filtração de 800 milimolar, e em condições fisiológicas, a glicose não é excretada na urina, ou seja, a glicose não pode ser desperdiçada. Então, 100% devem ser reabsorvidos, enquanto a ureia possui uma média de filtração de 56 gramas por dia. Destes, 28 são excretados na urina, enquanto 25 é reabsorvido. Isso corresponde a 50% de reabsorção. Então, estas são algumas das substâncias que estão presentes no filtrado que flui da cápsula de Bowman para os segmentos dos túbulos, e ao longo destes segmentos
são reabsorvidos. Bom, o processo de reabsorção pode ser diferenciado em duas vias: a via transcelular e a via paracelular. Vamos então analisar melhor. Então vamos pegar um trecho aqui do segmento proximal do túbulo contorcido proximal para a gente analisar que a parede desse túbulo é formada por epitélio simples. Se nós aumentarmos a resolução desse segmento, nós vamos notar que existe uma membrana voltada para o lúmen tubular, sendo esta em contato direto com o fluido filtrado, sendo assim chamada de membrana apical, enquanto a membrana que está em contato com o espaço intercelular, o líquido intersticial, bem como com os capilares peritubulares, é chamada de membrana basolateral. As substâncias que podem ser reabsorvidas ou secretadas passando pelo interior da célula ou através das células são chamadas de via transcelular, enquanto as substâncias são reabsorvidas passando pelo espaço entre as células são chamadas de via paracelular de reabsorção. Esse transporte transcelular do tecido epitelial renal requer que as células epiteliais sejam polarizadas, ou seja, as proteínas presentes na membrana apical e basolateral são diferentes, não são as mesmas. Desse modo, na membrana basolateral há uma densidade variável de bombas que usam energia da hidrólise do ATP para o transporte ativo de sódio para fora da célula e de potássio para o interior da célula. São as chamadas bombas sódio-potássio ATPase. Como esta enzima necessita do ATP, sua distribuição nos segmentos do néfron são proporcionais aos segmentos que possuem uma maior expressão mitocondrial. Sendo assim, o túbulo contorcido proximal e o ramo ascendente espesso da alça de Henle são os segmentos que apresentam uma maior distribuição das bombas sódio-potássio ATPase. Bom, esse bombeamento ativo de sódio para fora da célula mantém um baixo gradiente de concentração no interior da célula. E essa diferença no gradiente de concentração, bem como o gradiente eletroquímico entre o interior e o lúmen, onde encontra-se o fluido tubular, que possui uma concentração muito superior à do interior da célula, impulsiona então o movimento de sódio do fluido tubular a favor do seu gradiente de concentração, sendo assim bombeado de volta ao meio interno ou reabsorvido. Bom, de alguma maneira, a reabsorção de outras substâncias, como por exemplo a água e outros ânions, estão ligados à reabsorção
de sódio realizada pela bomba sódio-potássio, ATPase. E é a reabsorção de cada um desses elementos que nós iremos discutir nos próximos slides, onde nós vamos começar analisando o túbulo contorcido proximal, que reabsorve a maior parte da carga filtrada, entre 60% e 70%, o que inclui aqui a reabsorção de água, de sódio, de potássio, de cloreto, de glicose e também de aminoácidos. Bom, no túbulo contorcido proximal, aproximadamente 70% do sódio filtrado é reabsorvido. Se nós analisarmos a primeira metade do segmento do túbulo contorcido proximal, nós iremos observar que o sódio é reabsorvido pelo antiportador sódio-hidrogênio, hidrogênio este que é oriundo da conversão de ácido carbônico em hidrogênio livre e bicarbonato, processo realizado pela anidrase carbônica do tipo 2, encontrada nos rins, onde então o bicarbonato e o sódio são movidos para o interstício ou para os capilares peritubulares pelo simportador sódio-bicarbonato, enquanto o hidrogênio livre é movido para o lumen, para o filtrado, ou seja, um processo de secreção do hidrogênio. Além disso, o sódio também entra nas células epiteliais do túbulo contorcido proximal por outros simportadores, como por exemplo o sódio, glicose, pelo simportador de sódio, aminoácidos e também pelos canais epiteliais de sódio. Além disso, todo o sódio então que entra na célula epitelial do túbulo contorcido proximal é bombeado de volta para o interstício ou para os capilares peritubulares pela bomba sódio-potássio ATPase, que mantém a concentração de sódio intracelular baixa. Bom, com a reabsorção de sódio, o cloreto permanece sozinho no filtrado. Desse modo, a concentração de cloreto no filtrado é maior do que a concentração de cloreto no interstício. E essa diferença de concentração do interstício para o filtrado favorece a difusão do cloreto, difusão paracelular do cloreto para o interstício. Ou seja, nós podemos dizer que, de certa forma, o cloreto segue a reabsorção de sódio. E isso ocorre especialmente na primeira metade do túbulo contorcido proximal. Bom, no túbulo contorcido proximal também ocorre aproximadamente 70% da reabsorção de água do filtrado. Bom, mas e a que isso se deve? Olha só. Então, a reabsorção de sódio, cloreto, bem como outros solutos, como por exemplo o bicarbonato, reduz a osmolaridade do fluido tubular e aumenta a osmolaridade do fluido intersticial. E como o túbulo contorcido proximal é altamente permeável à água,
especialmente devido à presença das aquaporinas do tipo 1 na membrana apical e também basolateral, a água então é movida por osmose pela via transcelular e também pela via paracelular. Ou seja, a água segue a reabsorção de solutos. Quanto à reabsorção de proteínas no túbulo contorcido proximal. Bom, como mencionado anteriormente, a passagem de proteínas dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman é dificultada. No entanto, uma pequena fração de proteínas consegue cruzar o glomérulo e entrar na cápsula de Bowman, entrar no espaço de Bowman. Desse modo, a concentração de proteínas no filtrado é de aproximadamente 40 miligramas por litro, considerando uma taxa de filtração glomerular média de 180 litros por dia. Nós então chegaríamos a uma taxa de proteína filtrada significativa, sendo esta de 7,2 gramas por dia. Proteínas estas que são oriundas de hormônios peptídicos, pequenas proteínas e até mesmo grandes proteínas, como por exemplo a albumina. Essas proteínas são endocitadas intactas ou então são endocitadas após serem parcialmente degradadas por enzimas específicas presentes na membrana apical das células epiteliais. E a endocitose dessas proteínas é mediada por receptores endocíticos multiligantes, onde nos rins existem dois tipos, a megalina ou cubilina. E como o próprio nome diz, são multiligantes, podendo se ligar desta forma a uma variedade de proteínas, mediando assim a endocitose. Essas proteínas endocitadas, quando no interior das células, são então digeridas a aminoácidos menores e, portanto, são reabsorvidos de volta para os capilares intracelulares ou espaço intersticial. Esses mecanismos envolvendo a reabsorção proteica são mecanismos de fácil saturação. Sendo assim, o aumento da filtração proteica, como no caso da ruptura da barreira de filtração glomerular, ou então a deficiência dos receptores endocíticos multiligantes, pode resultar em proteinuria, que é a presença de proteínas na urina. Vamos agora discutir a secreção de ânions e também de cátions orgânicos no túbulo contorcido proximal. Essa é uma importante função que desempenha um papel fundamental na regulação da concentração plasmática dos chamados xenobióticos ou substâncias estranhas, o que inclui uma variedade de fármacos, como por exemplo os antibióticos, os anti-inflamatórios, os diuréticos, os antivirais, as estatinas, imunossupressores, neurotransmissores e tantos outros. Bom, mas aí você pode perguntar,
Por que então esses xenobióticos não são diretamente filtrados lá nos capilares glomerulares? A resposta é simples. Muitos desses compostos encontram-se ligados a proteínas plasmáticas e, portanto, não são facilmente filtrados. Desse modo, as substâncias que permanecem no plasma, os xenobióticos que permanecem no plasma, devem ser secretados dos capilares peritubulares para o fluido tubular, processo esse chamado de secreção, o que se dá por diferentes mecanismos. Um desses mecanismos envolve o transportador de ânions orgânicos do tipo 1, 2 e 3, que encontra-se presente na membrana basolateral. Este promove a troca do alfa-cetoglutarato, que é oriundo do metabolismo do glutamato no interior da célula, por ânions orgânicos. Posteriormente, o alfa-cetoglutarato retorna para o interior da célula epitelial, ou seja, movimento contrário ao seu gradiente de concentração, processo esse que é realizado pelo sim portador sódio dicarboxilato, que conjuntamente com o movimento de alfa-cetoglutarato move também para o interior da célula os íons de sódio. Esse sódio que posteriormente retorna para o meio extracelular por meio das bombas sódio-potássio ATPase. A saída de ânions orgânicos pela membrana luminal ou membrana apical é mediado pelas proteínas de resistência a múltiplas drogas, que são transportadores do tipo ABC, que nós discutimos lá na aula de transporte de membranas, no conteúdo de Introdução à Fisiologia. Esse tipo de transporte é um transporte ativo, ou seja, mediado pela lise de ATP em ADP, ou seja, usa energia da hidrólise do ATP. Já os cátions orgânicos, como por exemplo o antidiabetogênico metformina ou outros neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, a epinefrina ou a norepinefrina, são absorvidos na membrana basolateral pelos transportadores de cátions orgânicos, e o transporte desses cátions orgânicos são mediados principalmente pelos transportadores de extrusão de toxinas e multidrogas. Estes trocam o hidrogênio, ou seja, reabsorvem hidrogênio, e movimentam os cátions orgânicos para o fluido tubular. Além disso, transportadores de múltiplas drogas também realizam essa transferência dos cátions orgânicos do meio intracelular para o fluido tubular. Esses transportadores, como nós já discutimos, são do tipo ABC. Bom, vamos agora para a alça de Henle, onde são reabsorvidos aproximadamente 25% do cloreto de sódio e 15% de água. Bom, o ramo descendente da alça de Henle reabsorve água por meio das aquaporinas do tipo 1, mas não reabsorve
cloreto de sódio, enquanto os ramos ascendentes reabsorvem cloreto de sódio, mas não reabsorvem água. A reabsorção de água, mas não de cloreto de sódio, no ramo descendente, faz com que o fluido ou filtrado tenha a sua concentração aumentada. Desse modo, esse fluido, quando alcança o ramo ascendente da alça de Henle, encontra-se rico em cloreto de sódio, ou seja, altamente concentrado. Quando no ramo ascendente, esse cloreto de sódio se movimenta do fluido tubular para o fluido intersticial da medula renal. Essa reabsorção é mediada pela presença das bombas sódio-potássio ATPase na membrana basolateral dessas células, especialmente no ramo espesso da alça de Henle. Desse modo, essas bombas mantêm uma baixa concentração intracelular de sódio, o que favorece o movimento de sódio do fluido tubular para o interior da célula pelo sim portador sódio, cloreto e potássio. Potássio que, por sua vez, retorna ao fluido tubular por meio dos canais de vazamento. Além disso, um antiportador sódio-hidrogênio também medeia essa reabsorção de sódio. E se nós estamos falando do movimento de hidrogênio para fora, nós também poderíamos dizer que está ocorrendo assim uma reabsorção de bicarbonato que na membrana basolateral é realizada por um trocador aniônico, que nesse caso troca o bicarbonato pelo cloreto. Cloreto este que retorna para o interstício por meio de canais de vazamento do cloreto, assim como também o potássio retorna para o interstício também por meio dos canais de vazamento. Bom, vamos agora então analisar o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Essas duas estruturas reabsorvem aproximadamente 8% do cloreto de sódio e reabsorvem entre 8% e 17% de água. Reabsorção de água que irá depender da presença de aquaporinas do tipo 2. Além disso, esses segmentos também secretam quantidades variáveis de potássio e hidrogênio. Bom, o segmento proximal do túbulo contorcido distal reabsorve sódio, cloreto e cálcio e é impermeável à água. A entrada de cloreto de sódio é mediada pelo sim portador sódio-cloreto, que movimenta sódio e cloreto para o interior da célula. Sódio que deixa a célula na membrana basolateral por meio das bombas sódio-potássio ATPase, enquanto o cloreto é movido para fora da célula por meio de seus canais de vazamento. Os diuréticos do tipo tiazídicos atuam inibindo o sim portador sódio-cloreto, o que consequentemente inibe a reabsorção de sódio. Desse modo, esse fármaco é importante para a realização do controle de quadros hipertensivos. Bom,
O segmento final do túbulo consorcido distal e do ducto coletor são constituídos por dois tipos de células: as células principais e as células intercaladas, que podem ser subdivididas em dois tipos: as células alfa intercalada e a célula beta intercalada. As células principais reabsorvem sódio e água, especialmente as células do ducto coletor, via aquaporina do tipo 2, não ilustrada nessa figura. Processo esse que depende parcialmente do hormônio antidiurético, mas a gente vai discutir isso mais adiante. Desse modo, então, além de reabsorver o sódio, essas células secretam potássio, ou para o fluido ou filtrado, ou para o fluido intersticial, de modo que o sódio reabsorvido é bombeado para o fluido intersticial, ou seja, é reabsorvido por meio da bomba sódio-potássio ATPase. Já as células intercaladas do tipo alfa secretam hidrogênio e reabsorvem bicarbonato por meio dos trocadores aniônicos. Sendo assim, são importantes para a regulação do equilíbrio ácido-base ou equilíbrio do pH corporal. Além disso, na membrana apical, o hidrogênio também é bombeado ou transportado para o fluido filtrado por meio do antiportador hidrogênio-potássio. Já as células beta intercaladas secretam bicarbonato por meio de um trocador aniônico, pendrina, que movimenta bicarbonato para o filtrado enquanto reabsorve cloreto, e na membrana basolateral o hidrogênio é reabsorvido por uma ATPase. Desse modo, então, nós podemos dizer que as células intercaladas do tipo alfa fazem o controle do pH eliminando o hidrogênio, enquanto as células intercaladas do tipo beta fazem o controle do pH eliminando bicarbonato. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências: